Alô, 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 alô. Oi. Boa tarde, pessoal. Vamos dar início à apresentação da audiência com referência aos dados correspondentes ao primeiro quadrimestre de 2026, apresentando toda a movimentação orçamentária e financeira do município, bem como os índices constitucionais também. Então, em nome do Executivo, passo a palavra para o Leandro, ele vai estar detalhando e, na medida do possível, como vocês tiverem algum questionamento, alguma dúvida, a gente está à disposição para tentar respondê-las à altura para vocês. Obrigado. Boa tarde a todos. Então, vou dar início aqui à audiência pública de metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2026, que contempla os meses de janeiro até abril. Iniciamos, então, com as nossas receitas. O nosso orçamento previsto ou aprovado é de R$ 73.738.761,29. Desse orçamento já previsto, nos 4 meses, realizamos ou arrecadamos R$ 25.507.784,41. Então, já temos um percentual realizado sobre a previsão inicial de 29,22%. E o nosso orçamento também está sofrendo mudanças. E essas mudanças são por convênios firmados ou emendas, principalmente, que estão sendo tramitadas. E o nosso orçamento já encontra-se atualizado na casa dos R$ 87.282.953,40. Isso para o mês, encerramento do mês de abril. As nossas despesas. Também o nosso orçamento, então, ele também é igualitário, né? Ele é totalizado em 73 milhões, somado ao orçamento da Câmara e do Executivo. E nós temos, então, tanto as despesas municipais do Executivo quanto do Legislativo empenhada no ano, nos 4 meses, então, né, melhor dizendo, de janeiro até abril, R$ 28.925.249,91. Deste valor, foi liquidado, já nos 4 meses, R$ 23.852.377,57. Deste total, foi pago R$ 20.786.291,75. Então, aí agora nós já vamos ter, primeiramente, o nosso comportamento, receita menos despesa paga. Né? Então, nós já vamos ter um resultado de superávit de tudo que nós recebemos e de tudo que nós gastamos. R$ 4.721.492,66. Lembra aqui que esse superávit ele não quer dizer que ele não está trazendo aqui distinto o que é recurso livre de recurso vinculado, tá? Aí nós temos o nosso resultado nominal e primário. Nosso resultado primário, no momento, ele está negativo em R$ 2.452.841,18. Nós tínhamos, quando da execução do projeto de lei, da elaboração da LDO, mediante os estudos, a nossa estimativa é que no final do ano nós chegamos com um resultado primário de R$ 3.452.387,61. Então, estamos bem abaixo, aí na casa de 5 milhões e alguma coisa. E aí tem uma nota explicativa ali, esse resultado é uma meta fiscal que avalia se o governo está gastando mais do que a arrecadação. Então aqui, como está negativo, então está provando, né? Nós estamos gastando além daquilo que nós estamos arrecadando. O resultado nominal.
nosso resultado nominal está negativo em R$ 1.936.949,07. Nós não tínhamos meta elaborado para ele na LDO, haja visto que nós não tínhamos como identificar algumas situações de algumas dívidas de INSS, precatórios, que nós estávamos com dificuldade. Mas estamos com o nosso resultado negativo. O que acontece? O resultado nominal apresenta representa o resultado primário mais as receitas financeiras menos as despesas financeiras. Então, quer dizer, hoje nós temos uma obrigação, tirando essas receitas e essas despesas, de 1.936.000 sem cobertura, né? Receita corrente líquida. Então, nós temos duas formas de medir a nossa receita corrente líquida. Nós temos a primeira, que é a despesa por efeito do limite de gasto com pessoal. Então, ela está em R$ 68.996.185,75. E também nós temos a nossa receita, que é corrente líquida, que ela serve para nós sabermos como que está o nosso comportamento das nossas capacidades de operação de crédito, garantias e contra-garantias. Então, R$ 69.419.587 reais e 75 centavos. Aí aparece a pergunta, por que disso? Né? Aqui, algumas receitas, como as receitas de emenda constitucionais, elas não entram para efeito de gasto com pessoal. E muitas vezes elas entram para efeito de endividamento. Né? Então, a diferença é por causa de um desses motivos. Então, aqui nós temos o total da despesa com a folha de pagamento tanto da Câmara quanto do Executivo, somado junto. Então, o município não pode ter um excedente de 60% sobre essas despesas. Hoje, nós temos um limite baseado com a receita corrente líquida de gasto com o pessoal, nós podemos chegar até R$ 41.397.711,45. A nossa despesa total dos dois órgãos encontra-se em R$ 36.390.576,19. Então, nós estamos com o nosso total de gasto do poder com 52,74%. Agora, nós vamos ver individualizado. Cada um tem o seu limite também. Então, a despesa com o pessoal do executivo, ele tem um percentual de 54, que é o limite máximo. Nós temos o limite prudencial, que é de 51,3, e temos o limite de alerta, que é 48,6. O limite máximo, o município pode ir até a despesa de R$ 37.257.940,31. Hoje, a despesa dos últimos 12 meses encontra-se em R$ 34.655.272,11, 50,23. Então, o município encontra-se dentro do limite de alertas, tá? Né? Já ultrapassou o limite de alerta, e abaixo do 51,3, que é o limite prudencial, conforme o artigo 22 da Lei da Responsabilidade Fiscal. O legislativo, do mesmo formato, né? Também tem o seu limite máximo de 6%. Os 6% referente à receita corrente líquida dá um montante de R$ 4.139.771,15. Hoje, a despesa dos últimos 12 meses do Legislativo Municipal é de R$ 1.735.304,08, 2,7% sobre a receita corrente líquida. Então, também está dentro dos limites legais. A dívida. A resolução do Senado Federal permite o município contratar e ter dívidas mediante as condições legais, né? Por exemplo, agora saiu a emenda constitucional que permite o município parcelar as dívidas previdenciárias ou reparcelar em até 300 vezes, né? E nós estamos com nossas dívidas do INSS, fazendo uma nota explicativa aqui, né? Dentro dos limites legais, tudo certo. E nós estamos devendo aí na casa de R$ 500 mil hoje. Estamos pagando a parcela, acho, 140 e alguma coisa, né? Mensal. Então, não há porque nós
trocar de legislação para mudar o período. Podemos buscar sanar essa dívida e não aumentar o nosso parcelamento. Então, mediante a dívida consolidada líquida, aqui é extraído as dívidas de longo prazo, os restos processados, e nós temos um resultado negativo de R$ 433.919,43. 0,63, nós estamos extrapolando daquilo que nos é permitido, mas ainda para chegar aos 120% estamos muito distante disso, né? Garantias e contragarantias, a lei também traz dizendo que o município pode fazer essas garantias até o limite de 22%, cujo valor poderia ser de 15.272.000, e o município não tem nada contratado ou contra garantias firmadas. Alienações de bens. Esse ano, nos 4 meses, não houve. Nós temos um saldo do ano passado de 30 e poucos mil reais a ser aplicado. A movimentação desses recursos rendeu R$ 3.625,04 nos 4 meses, então o nosso saldo a aplicar ainda é de R$ 37.887,86. Operação de crédito. Nós temos um limite também definido pelo Senado Federal, que podemos atingir até 16% da receita corrente líquida nos últimos 12 meses, que daria 11.107.000. O município tem contratado 4.439.000, que é 6,39%. Lembro que esse valor de 4.439.000 ele foi contratado no ano passado, mas como ele está em execução, nós temos que apresentar ele aqui, tá? Então, opa, voltou aqui? 2 vezes. Índices constitucionais, né? Então, na saúde, nós temos que atingir os 15% no ano, mas nos 4 meses nós estamos apresentando um percentual de aplicação já de 26,95%. A gente fez a reunião com o Conselho na semana passada e assim mesmo esses dados foram apresentados e aprovados por eles, tá? Não diferente, na educação também nós temos que atingir 25% mais 3%, que é o plano municipal, que aprova para 10 anos, né, que a cada ano vinha aumentando 30 décimos, e agora nós já temos que gastar 28 e estamos atingindo a incrível marca de 29,98% na educação. O Fundeb, também temos que gastar no mínimo 70% com os profissionais. Estamos gastando nos 4 meses 73,20%, né? Então já estamos acima do percentual nos 4 meses, mas o maior dispêndio é lá no final do ano, quando entra o terço de férias e o 13º. E ainda há de informar a nossa população e os senhores vereadores e quem estiver presente, que foi aprovado, né, a lei municipal que corrige em 5,4 a tabela dos profissionais, retroagida ao mês de janeiro. Então, automaticamente também esse percentual se elevará para os próximos meses. A complementação do VAT, também temos a obrigação de gastar 50% com a educação infantil. Até o momento, gastamos 36,92%. Esse percentual ele vai provavelmente sendo gasto agora nos próximos períodos, haja vista que ele já veio, né, o recurso pela integridade. Então, o recurso está disponível em conta bancária, mas ainda não conseguimos cumprir com o gasto conforme exige, mas até o final do ano deveremos regularizar essa situação. Também estivemos hoje de manhã, né, reunido com o Conselho do Fundeb, onde apresentemos esses dados, apresentemos toda a documentação dos gastos e solicitemos providência com referência aos 4%, né, que agora tem uma nova legislação que obriga o município a gastar 4% do recurso do Fundeb com o tempo integral, né? Então, nós não temos nada de execução ainda nos 4 meses aqui, então por isso não vou apresentar, não temos dados, e talvez para o início do mês, conforme ficou definido hoje em reunião com o Conselho, nós estaremos iniciando a execução mediante a apresentação da documentação das despesas dos profissionais que fazem parte da folha de pagamento de quem é que faz parte do tempo integral. Tá? Só complementando essa colocação que o Leandro está fazendo, a gente
esteve verificando também junto ao CIOP e nós temos 350 alunos, um pouquinho a mais, né? 333 333 alunos em tempo integral, no tá? fundamental. No fundamental. E Tá? 506 divididos entre creche e pré-escola do ensino infantil. Então, por aí vocês tiram uma ideia como que é a nossa despesa, né? Então, é bem delicado. O próximo slide aqui, então, traz referência à nossa disponibilidade financeira. Em 30 de abril, então, nas contas de recursos não vinculados, ou o chamado recurso livre, né, de livre execução do senhor prefeito, nós temos 2.572.450 reais e 14 centavos. Eu lembro que aqui, junto desses 2 milhões, encontra-se, como são relatórios consolidados, a disponibilidade financeira que existe na conta bancária da Câmara Municipal também. Tá? E os recursos vinculados, nós temos em disponibilidade bancária R$ 9.887.227,99. Então, quer dizer que o município dispõe de recursos bancários hoje, no final de abril, de R$ 12.459.678,13. Restos a pagar, mesmo formato. Os restos a pagar, nós temos os não vinculados, que são os recursos livres, e temos aqueles que são vinculados a programas, convênios e operação de crédito ou emendas bancárias e assim por diante. Os recursos não vinculados, nós temos empenhado a pagar R$ 6.021.884,54. Recursos não vinculados, R$ 5.610.174,12. Então, nós temos, entre restos processados e não processados, a diferença é que não processados são aqueles que foram empenhados para a garantia da dotação e assegurar os direitos contratuais dos credores. Já os liquidados são aqueles que os produtos foram entregues ou os serviços e aguardando a ordem de pagamento. Tá? Então, nós temos um total de R$ 11.632.058,62. E aí, chegamos no slide final, cujo nós trouxemos aqui, então, como que está a nossa conclusão. Concluindo, no período em análise, o município registrou superávit orçamentário e financeiro no montante de R$ 4.721.492,66, apresentando resultado positivo tanto no resultado primário quanto no resultado nominal, mantendo ainda todos os demais índices dentro dos limites legais e constitucionais. Os números apurados demonstram o cumprimento das metas fiscais estabelecidas, evidenciando a manutenção do equilíbrio das contas públicas e a responsabilidade na gestão fiscal e a sustentabilidade orçamentária e financeira do município de Sabaldi. Ressalta-se, contudo, os recursos livres do município vêm enfrentando dificuldades em razão do atual cenário econômico e financeiro, marcado pelo aumento contínuo das despesas de manutenção dos serviços públicos essenciais, pela elevação dos custos operacionais e pela limitação no crescimento das receitas correntes. Tal situação exige a administração municipal permanente acompanhamento da execução orçamentária, adoção de medidas de contenção e rigoroso controle de gastos públicos, visando preservar o equilíbrio e assegurar a continuidade dos serviços públicos prestados à população. Então, vejam vocês que nós mesmo tivemos agora, esses dias atrás, algumas reuniões, tanto na parte do executivo, juntamente com o legislativo, alguns secretários, aonde que nós fizemos, adotemos também pela parte executiva, que a redução das despesas tem que existir, né, deveria existir, haja visto o crescente, né, percentual nos serviços prestados do valor, e a nossa receita ela não está tendo o resultado esperado no mesmo formato das receitas, da despesa. Quer dizer, então as despesas estão aumentando aí na faixa de 10% a 11% no ano, enquanto a nossa receita está ali na casa de 3,9%, 4% do crescimento. Então, está muito abaixo em relação ao que cresceu as despesas, né?
E também, um dos itens abordados foi a questão da nossa população, que hoje nós possivelmente estamos com aí na faixa de 11 mil ou até mais, e nós estamos recebendo por uma população de 9.580 e poucos habitantes. E isso está levando a receita uma defasagem aí de mais de 20%, né? E isso hoje corresponde na faixa de 3 milhões e 600 e poucos reais ano de aumento na receita se nós conseguíssemos mudar esse percentual, esse índice. Ele está estimado para sair o resultado agora no mês 6 pelo IBGE e no dia 31 de agosto pela STN. Então é aí que nossa equipe de procuradores está tomando cuidado e acompanhando para que, caso a população não atinja os 10.189, eles entrem com medida liminar ou cautelar. Tá? Complementando a fala do Leandro, é fácil da gente perceber como o custo do município ele vem se alterando pelos índices constitucionais, tá? Educação, quase 29%. Saúde, também. Então, quais são as áreas que a gente verifica que a cidade realmente está crescendo? A demanda escolar e a demanda na área da saúde, tá? São os dois setores que vocês podem verificar com a maior elevação dos índices. Então, tem que apertar, tem que apertar. A gente, tecnicamente falando, seria melhor se o executivo tivesse a condição de trabalhar mais de mão aberta, mas não. Tem que ser, tem que trabalhar de acordo com as regras, né? E as regras, vocês estão verificando elas aí. Estamos cumprindo, né? É fácil? Não é não, tá? Mas por aí vocês podem verificar que o nosso município ele está tendo dificuldades. Então, para concluirmos, vai estar disponível, né, através do canal oficial da Câmara Municipal, está sendo passado ao vivo, no caso, né? E também nos colocamos à disposição para questionamentos e possíveis comentários, se alguém desejar os fazer. Não havendo, então encerramos e agradecemos pela presença de todos. Uma boa tarde.